Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Fechado de estrelas, como sempre. Ao meu lado, o nosso eterno ministro, presidente da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, nosso querido amigo, um ídolo do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Francisco Turra. Prazer tê-lo aqui. Prazer tê-lo aqui, ministro, presidente, deputado, foi tudo na vida. E é também. Muito obrigado. Satisfação tê-lo aqui. Bondade. Mas estamos aqui hoje realmente com o doutor Luiz Carlos ao meu lado. Vai anunciando, doutor Luiz Carlos Bom, nosso presidente da FEComércio. Isso. Sei que você faz questão de apresentar ao teu lado. Ah, sim. À esquerda. Meu conterrâneo, Lênio Streck. Tá bom. De Cachoeira para o mundo. Exatamente. E o Marcelo Dornelles. Do Principado de Cachoeira. Então hoje nós estamos Bom, ainda bem. Agora acertei. Uma equipe maravilhosa, um quadro fantástico, debatendo temas que são de grande importância para nós todos e para o país, certamente, porque nós somos o país. É verdade. Apesar dos indicadores demonstrar um decréscimo na nossa economia, né? Eu penso assim, cada um tem que fazer sua parte. Nós temos a alegria de dizer que nosso setor, nesse ano, aumenta não o PIB que se imagina de mas nós pretendemos aumentar as exportações no mínimo 20% num ano complicadíssimo. Então, realmente, acho que eu posso dizer, estamos fazendo a nossa parte. Claro, circunstância, crise na China, problema sanitário, é verdade, mas esse ano para nós é um ano muito especial, a gente tem que aproveitar. É que e o senhor Rio Grande trabalha vai aproveitar. essencialmente, o senhor está numa entidade, a Associação Brasileira de Proteína Animal, que trabalha essencialmente com exportação. E as exportações para o Brasil, no seu setor de proteína, vão muito bem. Muito bem, o Brasil cada vez melhor. Eu acho que nós temos que fazer a contraofensiva lá fora da imagem negativa que se planta aqui dentro. Parece incrível, mas é isso mesmo. E esse é o maior sofrimento, a maior luta nossa. Mesmo assim, nós estamos conquistando cada vez mais mercados e enfrentando duras lutas, porque o protecionismo é forte e às vezes as coisas são adversas para nós todos. Uma fala mal dada, alguma questão mal colocada, alguma ameaça, por exemplo, alguma tentativa de ameaçar nosso meio ambiente é um problema para nós muito grande. Sustentabilidade hoje é uma moeda além do produto. Não quero nem falar Que bom ver isso. da febre aftosa. Aqui tivemos uma discussão muito forte aqui do Tarso Teixeira, que agora é o nosso superintendente de reforma agrária, né? E o nosso Nestor Rain. Foi uma briga, uma peleia feia aqui, né? É porque O Tarso defendendo a liberação da vacina e o Nestor frontalmente contra. Né? Não, eu acho que, tecnicamente, quem tem que responder é quem tem uma visão técnica. Há condições de nós não termos aqui o germe, o problema, a doença está aí na fronteira ou não? Tecnicamente não tem problema. Eu acho que porque a gente vacinar um custo a mais, aí o único que ganha é o laboratório. Eu também sou absolutamente contra. Quem perde? Todos. Porque o mundo tem uma visão assim. Se você vacina é porque você tem o problema. O México é assim, o Japão é assim. Santa Catarina tem outra condição, totalmente diferente. Santa Catarina é sem vacinação, né? Exatamente. E nós aqui é com vacinação. Essa é a luta. Agora, os indicadores do comércio estão bem diferentes dos indicadores da indústria exportadora, que tem que fazer um diferencial com a indústria para o consumo interno. Como é que estão esses índices, presidente? Luiz Carlos Bom, da nossa FEComércio. Em primeiro lugar, muito obrigado, Paulo Sérgio, pelo convite, estar aqui. É um prazer, você não tem que vir mais aqui. Virei, eu sou o que mais lhe cobro na minha aqui. Tá bem, é verdade. Estar aqui ao lado do ministro Turra, trazendo as suas notícias boas sobre exportação de proteína animal. Bom para o Brasil. Doutor Lênio, prazer estar aqui com o senhor. Doutor Marcelo Dornelles, bom sempre conviver. Marcelo, onde está a esquerda da esquerda? Isso é coisa sua. Mas enfim, não, é dele mesmo.
Não é minha. Ele chegou dizendo isso, pá, eu vou ficar esquerdo no Leme. Mas o comércio, como tudo no Brasil, vai indo... Não vai tão bem como deveria, como esperávamos, mas nós podemos dizer que não voltará mais à situação difícil que estávamos, né? A economia reagiu por uma questão muito mais de cíclica do que por ações que tenham já sido adotadas pelo governo, porque de fato nada ainda surtiu muito efeito. Mas este retorno do crescimento, embora frustrado, já tinha uma previsão de que voltássemos aí a 1,5% este ano, ano que vem um pouco mais, vamos ficar aí com 1% na melhor das hipóteses, um pouco mais. Mas enfim, isto para todo o setor terciário, que daí eu incluo comércio, de bens, serviços, turismo, tudo isso que é o que não é indústria, que não é agricultura, tem sido um crescimento sustentável, eu vou dizer assim, que se pode esperar que para o próximo ano alguma coisa vai ser melhor do que isso, né? Nós projetamos este ano aí em torno de 1%, o ano que vem talvez 1,5%, e a partir de 21, 22 o Brasil volta a crescer muito. Nós temos que ter preocupação porque os nossos ciclos de crescimento são muito curtos. E quando a gente perceber que o Brasil está crescendo, já é a hora de começar a cuidar que ele pode voltar a cair. E assim sempre foi. Então... O senhor reputa esse ano como um ano perdido em termos de... Porque vamos ter o crescimento mais baixo, olha que nos últimos... A perder de vista. Paulo Sérgio, vamos olhar para trás. Depois que nós tivemos 13,5 de negativo e de novo 13,5 negativo, que deu 8, convenhamos, qualquer 1% está muito bom. Eu tenho convicção de crescimento virtuoso na medida que ele vai daqui para frente crescer. O Brasil vai voltar a crescer e não tem por que não acontecer isso com este país, né? Quando as medidas, as reformas, as medidas econômicas de fato forem postas em práticas e começarem a dar resultado do que está se fazendo, não há dúvida de que essa nação imensa, com todo esse potencial, tive no Piauí esse final de semana, no Nordeste parece que não é nada, né? Que nada, o Brasil todo é uma maravilha, é uma beleza, nós temos tudo para dar certo. Porque caímos tanto, descuidamos demais. E nós estamos ainda, uma das razões por que não se cresce mais, é porque a queda foi muito grande. Nós tivemos uma queda de 8%, desde que se mede o PIB no Brasil, que é 1920 e poucos, lá depois da queda da Bolsa, lá do crack nos Estados Unidos, em 29. Em 30 nós caímos menos 0,00, não chegou a ser 1. E agora, por isso que tivemos a oligarquia gaúcha assumindo o país, o Brasil. Saiu daqui Getúlio Vargas, que foi segundo colocado na eleição, não deixaram o Júlio Prestes assumir, assume Getúlio numa revolução, entre aspas, né, revolução de 30, mas botou um pé no populismo e aí foi tudo a breca. Mas, Paulo Sérgio, então, olhando assim, o buraco que caímos foi muito profundo. E, de fato, nós estamos ainda próximos de um perigo muito grande, que é a nossa default, né? Nós estamos com 77, 78, quase 80% de comprometimento de dívida interna em relação ao nosso produto interno bruto. Isso é um risco muito grande. Então, isso nós precisamos reverter uma vez e agora... Porque externo o Lula pagou, né? Sim, abriu o buraco. Pagou. Então, é isso que eu digo. Vai melhorar, esse 1% é bom, poderá ser um pouco mais de 1%, mas mesmo assim as perspectivas são muito boas. Enquanto aquece o vereador Idenir Sequim, que foi vítima, não é mais do Carpelari, foi vítima do Tortoriello, nosso secretário de Mobilidade Urbana. Deve ter enfrentado um trânsito da Câmara para cá. Lênio Streck, nosso procurador. Agora tu está com o teu chefe do lado aí, Lênio? Tô com Foi teu aluno, agora tem um chefe. Meu ex-chefe, exatamente. Esse, porque te aposentou, deixou de ter chefe. Não, ele continua sendo meu chefe. Bom. Sem dúvida. Aliás, o cargo agora não, né? foi procurador-geral de Justiça, é subprocurador e agora hoje é procurador, porque o procurador entrou em férias. Claro que o Delazen que se cuide por causa do golpe, né? O cara vira as costas. Boa, deu um perigo. Que cuidar, né? O Idenir está aí. Hoje eu estava em entrevista numa rádio e eu falava sobre o Adeli, mais a presidente da Câmara,
da Câmara que precisariam de alguma assessoria jurídica. Aí eu descobri que o Adeli Cel, meu querido amigo, está fazendo a faculdade de Direito, mas eu acho que ele esqueceu a parte do direito da hermenêutica. Faltaram a hermenêutica. Exato. A aula de hermenêutica ele não frequentou. Faltou, eu acho que era de sessão de Câmara, aquele negócio assim, né? Alguma coisa desse tipo. E porque... Isso não significa que seja a favor do aumento do IPTU. Não tem nada a ver. Claro. A discussão, por vezes... Quando tu fala isso, parece que tu é a favor do aumento do IPTU. A questão... na minha coluna no O Sul, eu botei embaixo, eu fiz a gente chama no direito, a gente chama de inconstitucionalidade chapada. O Supremo diz isso. É tão forte que é na lata. E eu disse, até brinquei, que o porteiro do tribunal daria, né? Bom, já está trancado, espero que isso destranque, mas o problema não é isso. O problema é a Câmara dos Vereadores precisa, nessas coisas, cuidar com o direito. Hoje tem um artigo da nossa clara presidente, da querida presidente, e ela diz assim, a lei da Câmara de Vereadores é o regimento interno. Não, a lei da Câmara dos Vereadores é a Constituição, depois a Constituição do Estado, por simetria, depois as leis, e depois o regimento interno, depois a portaria e depois o porteiro. O porteiro é o último. Ele manda. Mas não adianta. Eu já cheguei a te perguntar no nosso grupo lá, tu quer que ela presida a Câmara com que regimento interno? É esse que está aí? Não, mas... É esse que está aí. Não, mas ninguém é Quem obrigado... É que fez? Não foi ela que fez? É de 92, é logo depois da Constituição de 88? Querido. Por que ninguém nunca contestou a constitucionalidade? Mas ela... Porque nunca pediram um absurdo desse. Nunca pediram um absurdo desses. Quer dizer que vocês aceitam. Não pediu, deixa ali. É inconstitucional, fica ali. Não, ninguém buliu com isso. Pede. Que é tão absurdo que ninguém achou que alguém pudesse pedir. É só absurdo quando me atinge. Aí é absurdo. Não, pra mim tu sabe que isso não atingir era bom. Pra mim tu sabe que isso que você tá dizendo pra mim não quer dizer, porque você sabe que eu sou o cara do direito e não faço esse tipo de negociação de Grenal. Eu sou o cara que diz que há prova ilícita no caso Temer, quando há outra prova ilícita, porque eu sigo um caminho, porque a Dilma foi caçada, a Dilma levou o impeachment irregularmente. Claro. Ela não foi pela pedalada. Claro que não. Foi você político, sabe disso, você concorda comigo. Você concorda comigo. Olha o sorrisinho dele. Claro. Ele é sorrisinho. Aqui, ó. A boca paga e recebe. E, ó. Denir, disse esses dias numa rádio que perguntaram sobre esses atos do Bolsonaro sobre que daria o impeachment. Digo, não. Crime de responsabilidade é uma coisa muito séria. Não se faz uma banalização política, porque o cargo eleito não pode estar à disposição de injunções políticas. Isso serve para qualquer um. Aliás, tu é testemunha. Quando eu disse aqui para Dilma, eu digo, o próximo presidente, que ainda não sabia quem era, eu farei a mesma coisa. Estarei na trincheira do direito, porque gol de mão é bom quando eu ganho, é ruim quando eu perco. Não é melhor fazer um jogo sem gol de mão? É o caso da Câmara de Vereadores. A presidente deveria ter, quando veio o requerimento, imediatamente suscitar a inconstitucionalidade disso. Mas não, ela encaminhou para a Procuradoria, ela tem uma Procuradoria. Que são concursados, procuradores do município. Ela tem uma comissão de Constituição e Justiça. Foi o que ela fez. Ela agiu corretamente. A partir desse momento, eu só falo na presença do meu advogado. Tá bom? Tá bom. Ele é daqueles altos formados em direito, não posso discutir com quem não é formado. Não, igual o Marum agora largou uma preciosidade. Eu fui irônico. Entrou o assunto do Temer. Ele disse, esse pessoal que é contra o Temer tem que discutir com quem sabe. Tá muito bem. A discussão continuou. Daqui a pouco, eu não tenho que discutir com quem não sabe. Fica te contradizendo, há pouco disse que tem que discutir com quem sabe. Tu acha que tu sabe, nós estamos discutindo contigo. Quando eu disse que eu só falo na presença do meu advogado, eu fui sarcástico. Claro que eu sei. Fazendo uma crítica à Câmara de Vereadores e ao seu corpo ali jurídico, né? Evidentemente que eles falharam junto com a presidente. Marcelo Dornelles, nosso procurador-geral de Justiça. Satisfação estar aqui, Paulo Sérgio, queridos amigos. Professor Lênin, ele foi de meu colega, meu professor. E orientador. Orientador no mestrado. Especialização. Tu tinha que buscar um cara de Cachoeira para te orientar mesmo. Foi o que eu... tem alguém de Cachoeira e tem o Tem que ser alguém de Cachoeira, né? Ele escolheu primeiro pelo local de nascimento.
Viu? O resto foi consequência lógica aí, né? Satisfação rever os amigos aqui, estar aqui com vocês. Eu fiquei assim, queria começar pela palavra do Dr. Turra, porque quando ele fala ali que às vezes alguns verbetes e especialmente as questões ambientais, como elas pesam lá fora, né? Porque de alguma forma uma fala solta, grosseira, incauta sobre o quanto o meio ambiente protela, dificulta o desenvolvimento. Aqui é muito fácil fazer, a gente vê todo dia assim, né? E aí vê o quanto repercute. Bolsonaro, que eu me retiro do programa aqui, ó. Até não estava falando dele, mas não, pode incluí-lo. Mas... Pode incluir. O quanto prejudica lá fora, né? Porque as pessoas têm uma consciência da responsabilidade que se tem sobre o meio ambiente, sobre o futuro da humanidade. E aqui se trata como bobagem, né? Inclusive, hoje à tarde lá, né? O Luiz Carlos Bons estava lá no CRS, que nós estávamos lá. E não sei se chegou, quando eu falei, acho que já não estavas mais. Mas eu disse porque a maioria das pautas ali de desenvolvimento do Estado, todas elas relevantes, foram escolhidas muito bem, assim, por todos os interlocutores que chegaram a essa conclusão. E a maioria delas dialoga com alguma atividade do Ministério Público. Parabéns ao Luiz Carlos Lara, que... Sim. Presidente da Assembleia, que levantou essa bola. O Lara que está à frente disso, não apenas da escolha, mas do movimento político. É muito bom. Que foi muito boa. Eu falei isso para ele na saudação, a importância do presidente da Assembleia, o Lara, em relação a essa busca de um entendimento, né? E a minha fala foi exatamente essa, que o nosso papel é encontrar esse equilíbrio, não é para lá ou para cá, ou um tranca, outro atropela o outro. Não, isso não vai acontecer da nossa parte, nunca. Não, ideologia em nenhum momento. A nossa parte sempre vai ser... O que eu disse que nós temos tentando transformar dentro do âmbito do Ministério Público? Dialogar, encontrar soluções, encontrar resolutividade nas coisas, mas nós temos algumas limitações, né? Que elas são constitucionais, que elas são legais, no nosso papel de defensor da ordem jurídica, e a questão do meio ambiente é uma que vai ter muita discussão aqui no Estado, e nós temos a questão da proteção do meio ambiente com equilíbrio, buscando encontrar soluções, mas com esses cuidados. Mas não pode esquecer nunca que o centro do meio ambiente chama ser humano. É o que a gente esquece sempre. Eu não sei se é isso, não. Eu não sei. É o ser humano. Não sei. Não, eu não sei se é isso, não. O ser humano tem sido... O ser humano tem sido o destruidor de tudo que ele teve à frente dele. Não, inclusive... Quando ele é culturado, ele não destrói o meio ambiente. Tu quer destruir o meio ambiente e deixar uma região inóspita. Aí tu começa a destruir o meio ambiente. Mas então não tem nada a ver com cultura. Como não é cultura? Não é Vai lá pegar essas matérias aí que o Fantástico fez ontem, dos índios lá, de pessoas que vão lá e invadem a floresta amazônica. São pessoas completamente desarticuladas culturalmente e que são verdadeiros marionetes de exploradores da região. Mas, eu não assisti o Fantástico ontem, nem anteontem. Todas as matérias. E não estava falando sobre isso, se dei a entender. Eu estava falando. A gente faz questão de manter os índios... eu não estava falando sobre índio. Em caráter primitivo, que é um absurdo. Estão lá sujeitos a doenças, a tudo que é tipo de ataques que eles sofrem. É isso que nós estamos fazendo. Mas o que... Eu não estava falando, só para não perder. Eu não estava falando sobre os índios. Eu não estava falando sobre índio e muito menos sobre o Fantástico que eu não vi. Eu estava falando sobre o desenvolvimento do Estado. Não venha dúvida de coisa. Mas está sendo injusto. Mas eu estou dizendo que o homem é o centro, só isso. Mas o doutor Marcelo ele acha que não é. Não, eu só quero dizer que nós estamos falando... O doutor Marcelo acha que não é o homem. Não, mas olha aqui, olha o que disse o ministro Turra, que deu o gancho para o Marcelo. Ele disse, sustentabilidade é mais do que uma moeda. Hoje é condição lá fora para fazer negócios. Então vamos aculturar as pessoas. Não sei, mas não é questão cultural, é questão econômica. Clarificar. Dizendo o seguinte, é isso, ninguém entendeu o que o príncipe Charles disse. Um produto chegar lá fora com uma inconformidade. Eu já vi o México devolvendo cargas para nós, porque o selo não estava como eles queriam. Porque a descrição do que teria que ir no rótulo não era como eles exigiam. Pode, mas o perdão vem aí, logo. É só acertar e tudo bem. Questão ambiental, a questão de honra. Se chegar a algo, olha, esse produto ferir o meio ambiente é terrível. Eles não compram. Então, o que eu quero colocar é que nós cada vez mais temos que, como nação, mostrar o seguinte: orgulho
que nós temos 66% do território preservado. Tem que defender. Segundo, nosso frango, por exemplo, segundo fala o Departamento do Meio Ambiente inglês, ele emite metade do CO2 que emite o frango francês, alemão e europeu. Por quê? Por todas as questões. Eles comem diferentes aqui. Não, e porque o trânsito e o cuidado e etc., o ambiente permite isso. Então, acho que o que a gente tem de bom em relação ao meio ambiente é para nós uma riqueza. Isso. E o que você brinca, o que você se torna às vezes desprezível para ti, não, meio ambiente, não, ninguém. Aí é terrível. É terrível, Aí exato. nós vendemos uma imagem que não pode acontecer. Então é isso que nós temos que afinar esse discurso. Todos. Eu falo o Brasil como país. Não pode passar nada. Ministro, onde tem o ser humano aculturado, eu pego o exemplo da Redenção. Enquanto a Redenção teve lá, o Bar do Lago, aquela coisa toda, as carpas estavam lá sendo alimentadas, enfim. Acabou com o Bar do Lago. Ainda se bota uma placa proibida alimentar os peixes, só que ninguém dá comida para os peixes e as carpas estão morrendo. Tem meia dúzia lá. É isso aí que eu estou dizendo. Quando deixa uma região inóspita, aí entra o predador. E o homem é o predador. Sim, mas porque é desaculturado. olha a importância, só É para desaculturado. registrar, qual é o papel de um algodão entre cristais do Ministério Público. Porque ele, ao lado, ele tem toda uma demanda por desenvolvimento, por desburocratização e de licenciamentos, e, do outro lado, a necessidade que ele tem de defender a Constituição e o meio ambiente. Então tem que mudar a Constituição ou a legislação, porque senão o Ministério Público prevarica. É muito difícil, porque se o Ministério Público ideologia, se eles colocassem, não, esse negócio aí, como esse segundo discurso, isso... O custo disso é muito maior. Isso. Ninguém disse isso. Mas sim, mas aí acho a que questão dos ministro índios no levantou muito meio... bem a importância da questão ecológica, né? Exatamente. A gente não contribuiu em nada algumas colocações feitas pelo presidente em relação, por mais que eu tivesse razão. É o que nós queríamos dizer, isso, foi bom trazer. Mutatis mutandis, o presidente não ajudou. Não. E se nós queremos realmente fazer essa relação Norte-Sul, que é muito importante nas negociações aqui do Mercosul com a União Europeia, nós temos que cuidar de todas essas regras. Certamente. Né? Existem acordos internacionais que não podem ser quebrados, e um deles é a questão ambiental. Então, a gente vê a Alemanha, por exemplo, pode dizer assim, poxa, mas aqueles caras são meio estúpidos, né? Eles têm usinas nucleares, desligaram todas para comprar energia nuclear da França, que é do lado. Mas é um princípio que eles fazem de qualquer maneira. Então nós temos uma opção que eles fizeram. Então nós temos que entender que isto é importante para o mundo. Isso. Não adianta a gente falar que, pois é, importante... É frescura, bobagem. Não é isso não. Concordo com o ministro que nós temos que ter cuidado nessa questão ambiental, porque é mais do que uma moeda mesmo. É uma questão de relação. E tem que ser tão responsável quando saiu aquela operação que deu um prejuízo bárbaro, a operação vaca, carne fraca. Carne fraca. Custo, inclusive nisso tem que ter o cuidado porque tudo é comunicação. Tá vendo? Tá vendo? Generalização. Tá concordando. Isso aí tem que ter cuidado, porque senão tu acaba destruindo a economia. Exatamente. Em função disso, todo o setor econômico em função da carne fraca. Por isso que eu acho que o governo tinha que chamar o Ministério Público no sentido de colocá-lo como um grande parceiro e intermediador dessas questões, como aqui está fazendo. Mas o federal não. Nós lutamos a vida inteira para ter uma orla decente. Os ambientalistas acabavam com qualquer pretensão. Se abraçavam nas árvores, não deixavam acontecer e ficou nós esperando 40 anos. Eu me lembro do presídio ainda ali, 40 anos. Hospital de clínicas que não queriam deixar construir porque iam ter alguns toceiras que se dizia lá fora. Mas me permite, assim, é que na verdade o problema é achar que o meio ambiente são os ambientalistas. Isso. Esse é o problema. Esse é o erro. Só que eles têm muita força. Bom, que dão, não sou eu que dou. Talvez dão espaço, dão mobilização. Mas é aquela coisa assim, eles têm uma boca desse tamanho. Bom, em todos os ambientes tem essas bocas desse tamanho. O nosso problema é dar o eco a essas bocas ou não. Eu nunca dei. Entendeu? Não estou dizendo que não estou dizendo que deu. Não, estou falando assim, tio. Espero que não tenha dado também, nem que dê.
eu falei muitas vezes já isso aqui, né? Radical é radical. Radical, seja feliz, tá entendendo? Em qualquer circunstância. Radical do ambiente, radical... Não, tu não pode tratar nada com radicalismo. Nada é 8 ou 80. Todas as pessoas têm as suas ponderações, os seus direitos, as suas verdades. Nós temos que encontrar o equilíbrio disso. É isso que nós temos tentado fazer lá no Ministério Público. Sabe, a partir das nossas últimas gestões, trabalhar com essa ideia de encontrar a solução dentro do possível, mas encontrar a solução. Vamos pegar a questão de Porto Alegre, por exemplo. Aqueles camelôs que ficam no centro de Porto Alegre, aquilo ali é comercialmente correto? É ambientalmente aceitável aquilo? Essa pergunta é óbvia. Não, é claro que eu sei que é óbvia, mas eu gostaria de ouvi-lo. Por que não se toma uma atitude com referência àquilo, ou as questões sociais elas estão acima da geração de emprego, de renda, de atendimento de quem trabalha conscienciosamente? Várias coisas aí. Uma delas que a sociedade gosta, e a autoridade que reprime é mal vista. Em primeiro lugar, é uma cultura de que isto é bom, é o coitadismo daquele cara que está ali vendendo. Olha quem está do seu lado. Exatamente, mas é isso aí. Um homem que merece toda a nossa consideração. A FEComércio tem uma comissão de combate à informalidade que procura instalar, doutor Marcel, por todo o Estado, já tem mais de 30 comitês em que reúne o Ministério Público, a Polícia Civil, a Brigada Militar, a Prefeitura. Eu presidi esse comitê por vários anos. Exatamente, para que a gente mostre o que tem por trás disso. Isso. Né? Porque aquela pessoa que está ali, de fato, é até não diria que é um inocente útil, né? Mas, não verdade, tem Kit Kat por R$3. Exatamente. Porque alguém roubou um caminhão de Kit Kat. Agora, essa questão... Da onde vem todo esse recurso para isso? Né? É evidente que tem por trás disso crimes bárbaros, como lenocínio, como drogas, como crime de armas, né? Esse é o maior pepino da administração pública, federal, estadual e municipal. Como isso é uma pauta difícil da autoridade combater, e aí o prefeito, por mais que queira, já não tem mãos para fazê-lo. Segundo, não tem simpatia para fazer. Mas tem que assumir. Esse é o ônus político. Tolerância zero. Não pode ser tolerante com essas coisas. Vai ser tolerante com as pequenas coisas. Assim deve ser. A tolerância zero é a solução. Mas para tolerância zero você tem que fazer o que o Giuliani fez, né? Conseguir pintar o metrô durante a noite, consertar o vidro durante a noite, e aí não sei se tem esse recurso. Mas, enfim, esta é a solução. Tolerância zero. Nessa questão de pirataria, eu presidi esse comitê interinstitucional de combate à pirataria por alguns anos, mas a gente tem muita limitação na atuação. Entendeu? Tanto que a gente usava do Ministério Público mais como o articulador de ações, de iniciativas, porque a questão criminal, por exemplo, ela é tratada de uma forma muito branda, essa questão. Porque primeiro, as ações penais são de iniciativa privada. Nem cabe ao Ministério Público. Teria que o interessado, vítima, se manifestar. Ali, então, tu pega, por exemplo, de alta complexidade isso, tu pega o artista, um CD. Né? Teve um caso que foi concreto, né? Que envolvia CDs do Michael Jackson. E aí teria que ter uma representação de alguém, claro, que ele é falecido, de interesse da sucessão do Michael Jackson, tá entendendo? Então, umas coisas muito loucas. Assim como da área de material esportivo, que tem muito, né? Adidas, Nike, etc. Tem que haver uma representação própria de alguém representante daquela empresa. Porque a lei assim o diz, que ela não permite uma iniciativa direta criminal do Ministério Público. Então, a gente trabalhava junto com a fiscalização do município, da Brigada Militar, para que, a partir do direito administrativo, da apreensão, da fiscalização, pudesse resultar em algo mais efetivo. Antes de ouvirmos o Idenir, nós temos que trazer uma ótima notícia para quem é empreendedor e também para quem está pensando em empreender. Você sabia que o Sebrae do Rio Grande do Sul disponibiliza diversos cursos online para você acessar quando e onde quiser? É exatamente isso. Acessando sebrae-rs.com.br, você vai encontrar o conteúdo certo para auxiliar na transformação do seu negócio, ou mesmo para colocar uma nova ideia em prática. E as inscrições são inteiramente gratuitas. Tudo pensando para que você se prepare melhor para o seu futuro e encare novas oportunidades. Acesse o sebrae-rs.com.br e comece agora mesmo a sua transformação. Sebrae RS, empreendedorismo que transforma.
O CREMERS informa: a abertura de cursos de medicina não garante a fixação do médico nas cidades do interior. O discurso de que formar mais médicos para suprir a carência das oportunidades distantes busca diminuir a responsabilidade dos gestores pela falta de investimentos. Precisamos de médicos bem qualificados, não de mais vagas em faculdades, como a que está acontecendo no presente momento. CREMERS em ação pela saúde. Financiamento de veículo? A Unicred tem. É crédito prático e seguro para você trocar de carro sem precisar mexer nas suas aplicações, viu, Idenir Zequim? Visite a Casa Unicred na Expo Inter e aproveite uma condição única, a condição especial. Taxa de 0,79% ao mês, com pagamento em até 24 meses e ofertas válidas de 24 de agosto até 24 de setembro. Não perca a oportunidade de financiar 100% do seu carro novo. Grandes histórias, presidente Bom, começam nas melhores vinícolas, se transformam em vinho e chegam à sua taça através do minucioso trabalho da nossa Vinhos do Mundo. Que importa de Mendonça, do Vale do Colchagua, Piemonte, Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e muitas outras regiões. Ali na Vinhos do Mundo estão os mais diferenciados rótulos. Viva a melhor experiência do velho e do novo mundo em uma loja da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo 1493, na Getúlio Vargas 1135 e na Lípio César 203. E vamos agora ao nosso quadro Saúde aqui no Pampa Debates com o Dr. Gilberto Schwartzman. Olá, Paulo Sérgio e amigos da TV Pampa. As pessoas adoram quando surgem novidades na medicina. No tratamento do câncer nem se fala, pois há muitas novidades chegando. Uma delas é a imunoterapia. Hoje existem vários tratamentos imunológicos aprovados no mundo inteiro e também no Brasil. Converse sobre isso com o seu oncologista e veja se a imunoterapia não pode ser útil para você. Boa noite, Paulo Sérgio. Estou indo para Balneário Camboriú e assistindo Pampa Debates pelo Facebook. Não, está dirigindo, né, de longe. Pelo amor de Deus, gente, fica assistindo Pampa Debates. Espero que esteja na carona. Deve estar. Boa noite, Paulo Sérgio. Por favor, lê minha mensagem. O que falta no nosso país e no nosso estado são homens de coragem e vergonha na cara para governar. Será que é tão difícil esses homens entendidos que vão no seu programa tentar alguma proposta para mudar estas leis ultrapassadas? O Antônio está perguntando. Denilson, aqui a palavra é tua. Obrigado, Paulo Sérgio. Estou aqui com o Ministério Público, o homem, o líder do comércio, o líder da produção de proteína. O Turra é lá da... Ministro da Agricultura, o homem é... Turra de Marau, que é bem vizinho de Nova Prata. Somos da mesma região, então hoje eu estou aqui. Bom, outro dia eu vi o Brasil visto de cima, Marau. Que espetáculo, hein? Marau, se eu tivesse a ver o... Marau mudou muito, ficou grande. Marau ficou uma cidade grande e muito desenvolvida. Mas eu ainda, às vezes, eu até agradeço, às vezes, por não ser advogado e não discutir com os nossos brilhantes jurídicos. Quando eu fui secretário da Indústria e Comércio, eu quero fazer uma justiça ao Ministério Público. Eu fiz muitas ações, com o apoio do comércio, com o apoio do comércio. De toda a sociedade. E fiz muitas ações e o Ministério Público, de certa maneira, deu proteção. Porque eu não cometi nenhuma irregularidade, fazendo com que a dificuldade de pegar os... Eu me lembro qual era o problema. Eu prendia 50 mil CDs e um delegado pedia, tem que registrar todas as músicas do CD. Mas isso é uma barbaridade. Esse delegado ainda mais, não está mais aí, está aposentado. Mas ele fazia isso. Isso era ideológico. Peninha dos caras. Enquanto isso, as lojas de CD quebravam todas no centro. Depois, o que eu fiz para tirar os camelôs da rua? Primeiro era ser secretário 24 horas por dia. Não tem que ter folga. O secretário tem que ser secretário 24 horas por dia. Passava em algum lugar que estava acontecendo uma irregularidade, eu ligava para o fiscal que estava de plantão e dizia, olha, passa aqui em tal endereço que está acontecendo uma irregularidade e uma ilegalidade. Aí caía para o Ministério Público, para a polícia. Porque toda a ilegalidade que está na rua começa por uma irregularidade administrativa. Quando nós apreendíamos as mercadorias da rua, todas elas se apreendiam.
mercadorias pirateadas ou não. Recolhíamos, colocávamos o lacre e dizia, retira a mercadoria com nota fiscal. Não precisou muita coisa, não precisou ser muito doutor, não precisou ser nada. Vai buscar a mercadoria com nota fiscal. Ninguém ia buscar mercadoria com nota fiscal porque não tinha nota fiscal. E nós quebramos aquela turma lá. Eu me lembro de um tal de Zen, que era o distribuidor, agora ele está vendendo os pastéis em São Paulo. Porque ele quebrou. Mas, Edenir, isso era a Belle Époque, era pouca gente. Era a Belle Époque de Porto Alegre. Isto agora multiplica por 10. Faz poucos anos. Sim, mas multiplica por 10. Olha aqui, ali na Praça 15, aquele era imenso. Mas agora é muito mais. Foi é incontrolável. De força para resolver o problema. Então foi assim, só pegando nota fiscal. Não tem nota fiscal, não leva a mercadoria. Mas os haitianos, todos esses aí, não estavam aí ainda. Não estavam, mas se estivessem naquela época também seria... O jeito é quebrar o bolso. Olha o Cialdino aqui. Paulo Sérgio, orientado pelo Lênio, o doutor Marcelo também é canhoto? Ele está perguntando. É triste ver uma pessoa tão inteligente, culta, com tantos conhecimentos jurídicos, buscando entremeios jurídicos para defender... Quem destruiu o nosso país? O Cialdino está te mandando dizer aqui. Eu estou defendendo quem? Não sei. Eu estou defendendo a lei só. Tá. É isso. Bom. Então tá respondido, Cialdino, então. Paulo Sérgio, se não cuidamos da fauna e da flora, todos morreremos abraçados aos gananciosos predadores. Eu estou dizendo que tem que culturar o homem prender quem está cometendo ilicitudes. O Jorge do Carmo de Itapes está dizendo isso. Prende quem comete ilicitude. Pronto. Tá, mas agora não adianta pegar o Taim e transformar o Taim numa região inóspita que ninguém pode entrar. Aí o que entra lá é o predador, porque não tem fiscalização suficiente para coibir isso. O homem protege o homem. E é isso que eu estou dizendo. Onde tem movimento, onde tem as pessoas para cuidar das outras pessoas, nós temos proteção. Não concorda, presidente? Você sabe que na Orla... Desculpa. Eu fico pensando nessa questão do Taim, né? Se nós não criarmos condições de que as pessoas mesmo, e isso só vem com educação, comecem a cuidar, não há autoridade suficiente para cuidar disso. Não há, precisa de uma cultura para isso. E aí você coloca muito bem, né? O homem cuida do homem, né? O homem que é o predador do homem, né? Mas, claro, o homem denuncia o homem. Mas tem uma coisa aí, né, Sérgio? Agora não vai ninguém lá, não pode ir. As pessoas corretas não vão porque não pode ir. Os incorretos vão lá. Isso é num nível. Outra coisa é você ter 2 tratores puxando e derrubando árvores com aquelas correias. Então vai lá e prende. São níveis diferentes. Mas vai lá e prende. Mas vai lá e prende. Coisas diferentes. Mas vamos lá e prende. Quem está voltando? Autoridade. Estou falando do básico. Por exemplo, você vai... Quando falta o mínimo para as pessoas, né, quer dizer... Onde é que você prega ecologia, que ela pega bem? A cidade está estruturada, tem recursos. Sim. Na periferia não adianta, a gente vem subindo para cá, a gente vê isso escancarado, porque as pessoas, a primeira coisa que ela precisa é se alimentar, é sobreviver. É isso que nós temos que tirar o Brasil dessa questão econômica muito ruim, para depois sim, ou ao mesmo tempo, melhor ainda, né? É a gente conseguir educar as pessoas através das crianças, através da condição econômica de que ela mesma cuida disso. Olha aqui, Paulo, é muito bom ouvir pessoas da estatura política e social, do procurador Marcelo Dornelles, do ministro Turra, do presidente Bon, sempre ponderados e coerentes, pessoas raras, devemos aproveitá-las. Só para... Há uma... Nada contra vocês, é que ele pegou 3 exemplos, né? Vocês também estão nessa. Tá certo. Eu entendi. Não se fala de outra coisa. Prêmio de consolo. Vestiu a carapuça. Vamos, o homem e natureza, isso, se você pegar o Fausto de Goethe, você vai ver toda a questão da tentação. O homem se apropria da natureza. Os regimes socialistas não deram muita bola para o meio ambiente, era sempre um problema de poluição. Até hoje a China tem esse problema seríssimo,
etc. E aí o paradoxo, se de um lado os sistemas socialistas não se preocuparam, a poluição na Alemanha Oriental é uma coisa fortíssima, nunca se cuidou dessa questão do meio ambiente, esse é um problema sério das críticas que se fazia então aos regimes socialistas, e por outro lado os capitalistas, por outras razões, mas que no fundo acaba sendo a mesma coisa, que é a exploração mesmo, para uma questão econômica, não cuidavam também. Então tem que ter o limite. Hoje, as social-democracias europeias estabilizadas em face de uma prosperidade econômica, tiveram Estado social, etc., não tem pobreza, etc., e, portanto, menos pobreza, menos o agarramento e a predação do próprio meio ambiente. Quanto mais equilibrada a sociedade, temos duas coisas. Perfeito. Uma, eu posso cuidar do meio ambiente. Segundo, eu não preciso predá-lo tanto. Perfeito. E esse é o ponto, né? Essa questão do Bar do Lago, lembro bem, tínhamos um eco chato de um secretário, a Renata Hoff nos visitando aqui, tudo para inaugurar o seu estúdio, a sua obra magnífica. Esta questão do Bar do Lago, temos que lembrar, tínhamos um secretário do Meio Ambiente, eco chato, um tal de, eu não vou dar o nome dele. Ele é parente de que até brigou com o permissionário do bar e sim, deu uma porrada, toda a região. Deu maior pau lá. Bem lembrado. Quem quer falar? Eu gostaria, sobre meio ambiente, porque acho que é um tema que não se trata nunca. Que eu vejo assim, o mundo é injusto com o Brasil. O conceito que fazem quase todos os europeus, asiáticos não falam porque eles não cuidam mesmo, mas principalmente o europeu é injustíssimo com o Brasil. Porque olhando preservação ambiental, por exemplo, cobertura vegetal, Brasil 66%, Europa, lamentavelmente, menos de 1% das reservas nativas que Deus deu é o que eles têm. E eles dão nos dedos. Eu fui chamado num evento, por exemplo, na casa do príncipe Charles, que é o patrono das ONGs do mundo, para contestar uma informação que ele levantava pelas ONGs, que o frango brasileiro se alimenta de produtos que vêm do desmatamento da Amazônia. Nós não temos nada a ver. Está preservado, etc. Então, nós tivemos que ir lá provar para eles, por imagens que saíram daqui, de ONGs que aqui financeiramente ganhavam para denegrir o Brasil. Venderam, por exemplo, para nós, não sei se sabem, um livro que se espalhou no mundo, Carne e Osso, que era o descuido do nosso setor com o empregado. O livro Carne e Osso, com fotografias assim de alucinar. Tivemos que fazer uma defesa. Quem vendeu? Dirigentes de alguns sindicatos de má fé, que vendem uma imagem terrível e que daí esforço nosso... Sindicatos brasileiros. Exatamente. Mas aí, só para... Esse é um grande problema da contemporaneidade, o problema da informação. Vai sair agora um estudo, está saindo um estudo, e agora em setembro saem os números, mas já se tem o número. Sites de desinformação e fake news têm receita anual de 235 milhões de dólares. É uma grande indústria vender mentiras. Eu não gosto da palavra pós-verdade. Pós-verdade, para mim, é mentira. Mentira mesmo. Como é que uma coisa pode ser pós-verdadeira? Ela é mentira. Então, nesse sentido, se cria uma imagem... O Brasil, o real não se ajuda muito. Eu acho que o real não se ajuda muito. Mas também há evidentes exageros com relação ao que se faz. Evidentemente, claro que se vende uma dada imagem, assim como se vende uma imagem da Colômbia, que não é bem a Colômbia, quando você vai lá. Quer dizer, há sempre essa questão da venda. E esse dado... Pode falar com propriedade quanto à questão comercial que tem por trás disso, né? Esse farm here... Por isso é que eu queria agregar ali, meio que transitou assim entre nós aqui, que o problema é a educação. Eu acho que é muito mais que a educação. Ou será que esses sindicatos aí não têm educação? Não é.
E quando querem um licenciamento que vai ter uma atividade econômica de grande lucro, essas pessoas não têm educação. Todo patrocínio. Então, não é. Vem a notícia eu acho que dizendo assim, o Zé Cochá... Olha, nós fizemos aqui um debate sobre o carvão aqui, que o Eduardo estava aqui presente. Aí veio 2 engenheiros de Minas, tive cuidado, veio o doutor Gilberto Schwartz, que é médico e tal. O Luiz Roberto Andrade de Ponte, infelizmente, não veio. Nós não avisamos a data, tínhamos trocado a data. Aí levanta teses, mas a água o maior inimigo de uma mina a céu aberto é a água. Não pode ter água, tanto é que se faz diques para proteger a mina dos diques. Aí diz, não, mas se tivermos uma catástrofe e o rio subir 5 metros de altura, vai atingir a mina, os dejetos de carvão vão para o rio. Aí diz o doutor Eduardo Lima Veiga, grande procurador, ex-procurador-geral, diz o seguinte, tem que avisar o pessoal da Inglaterra e da França que está errado o Canal da Mancha, pode ter uma catástrofe e inundar o Canal da Mancha. É os radicalismos que levam a isso. Aí nós desempregamos gente, atrasamos as licenças ambientais, e desempregamos, são 300 pessoas que vão se empregar lá. Sérgio, os valentões da Europa, o Turra disse muito bem, eles brigam aqui com o Brasil e não dizem, compram todos os produtos da China, e o pior, ficam de joelho para a Rússia, não reclamam nada e compram o gás da Rússia. Ficam de joelho para a Rússia não está dando bola para o meio ambiente, nunca deu. Vê se ele se mete lá com o Putin. Porque ele fecha a torneirinha do gás, e aí? Os valentões se foram. Só que também eles não olham para o meio ambiente da China porque todos eles consomem os produtos da China. É muito mais essa questão, é mais grave que isso. O Putin ameaçando de fechar o gás, ele meteu a mão na Crimeia e a União Europeia não, porque imagina você fica sem gás. Por que a União Europeia não manda uma questão geopolítica? Que são pagas pelas grandes empresas europeias e lá nos Estados Unidos também pagam essas ONGs que estão aqui. Eles não mandam essas ONGs lá nem para a Rússia e nem para a China. Sim, mas também não dá para demonizar esse trabalho das ONGs que também fazem trabalho importante. Nem tanto ao mar, 88. Algumas. Aí nós mandamos que eu fui interrompido aos gritos por Paulo Sérgio de novo. Não, mas eu me lembrei das minas. Não, mas é que tu não deixa eu terminar. E eu não deixa eu terminar uma frase aqui. Não dá pra molhar o bico. Então deixa eu terminar uma frase aqui. É que, por exemplo, no primeiro momento que eu falei meio ambiente, tu jogou o Fantástico e os índios. E eu não falei disso. Aí o segundo momento que eu tô falando sobre o meio, tu joga as minas. E eu não falei disso. Mas eu tenho que falar. Tá, mas eu não tô falando disso. É que, na verdade, tu tá dizendo como se eu estivesse tratando disso. E eu não tô tratando disso. Mas nem pode tratar, eu sei disso. Eu tô tratando... O que eu quis dizer, e eu falo em tese... E o que se colocou aqui agrega o que eu disse, não é... Eu quero dizer o seguinte, e acredito no que estou dizendo, independente da opinião dos outros. Não é um problema meramente educacional, não é. O problema é econômico. E se tiver que patrolarem a Amazônia inteira para ganhar dinheiro, vão fazer isso. E não é nenhum que vai patrolar lá que tem problema de educação. Então, são coisas diferentes. Nós temos um problema educacional, sim, no dia a dia, no lixo, nas questões pequenas, mas nas grandes questões não é um problema educacional. É um problema econômico, sim. Agora, é a chinelada lá. Agora, o que tem que fazer com o problema? É trancar o desenvolvimento econômico? Não. Mas é liberar e patrolar o meio ambiente? Também não. É isso que eu tenho tentado dizer. Nós temos que encontrar esse... que tem que ser presa. Agora, Porque o empresário constituído, ele obedece às leis e faz a coisa correta. E também desobedece e também pratica crime. É a minha atividade há 25 anos. Então, ninguém vai me enganar com isso. A Amazônia não foi predada por chinelões. Não é. Olha. Não foi. Chinelão não. Pega uma árvore nas costas e sai andando. Tá bom. Calma. E tem uma máquina gigantesca de... Não não compra máquinas daquelas. E onde é que estão as autoridades para coibir isso? Muitas delas são corruptas que estão lá. Muitas delas são. Então não tem solução. A grande sacanagem na Amazônia começa com as grandes reservas incomensuráveis que tem lá, e aí podem fazer de tudo. Na reserva indígena, tá cheio de serrarias, vendida pelos índios. O que foi que eu disse? Vendida pelos índios. Então isso, não tem chinelão aí, mas tem malandragem. 1, 2, 3, 4 erros não dão um acerto. Ponto final, com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Seu ponto final, doutor Idenir Sequim, nosso vereador porto-alegrense. Bom, eu
quero antes falar do cidadão de Porto Alegre, o doutor Luiz Carlos Bon, no dia 24 de setembro vai receber o título de cidadão de Porto Alegre. Justo e merecido. Pela liderança que ele tem no comércio, pelo trabalho que ele teve na Fiscom, como líder do pessoal da contabilidade, das empresas de contabilidade, e pela social que ele faz. Nós falamos tanto de Cachoeira e agora eu tenho que elogiar São Sebastião do Caí. Olha só. Que o Luiz Carlos Bon e o Cruz, Passei lá indo para Bento, para o Paulo Cruz, Congresso de são os dois de São Sebastião de Caí. Dois líderes empresariais do comércio aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. E o Luiz Carlos, a Câmara de Vereadores, votou o título de cidadão e no dia 24 de setembro ele receberá esse título. Vamos estar lá, hein? Isso é uma homenagem aos empreendedores na semana que se votou esta lei fantástica que é, eu vi você anotando aqui, a liberdade econômica. Essa liberdade econômica estava necessariamente urgente. Tem cada absurdo. Na parte da indústria já foi resolvida a NR12 e NR2. Na construção civil tem uma meia dúzia de fiscais aqui em Porto Alegre, meia dúzia de 3, mais ou menos, que fizeram um estrago. E tem cada norma absurda, que até um botãozinho de uma... Perfeito. Doutor Luiz Carlos Bon, já que entramos na liberdade econômica, o seu ponto final. Em primeiro lugar, eu preciso agradecer à Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Quem é o proponente? O proponente é o vereador que aqui está ao meu lado. Parabéns, Idenir. E muito meu... Belíssimo. Belíssimo reconhecimento. Também cidadão de Porto Alegre, né? Não sei se mereço este reconhecimento, mas a Câmara, por proposição do vereador, me outorgou e já estou convidando todos os amigos aqui para estarem lá. Para mim será uma honra recebê-los neste momento lá. Realmente Porto Alegre, ser cidadão de Porto Alegre, junto com o meu conterrâneo Paulo Cruz, também lá da pequena, mas não menos importante, São Sebastião do Caí, né? Me enche de orgulho. Mas enfim, quero dizer que estou aqui com muito orgulho representando o comércio, que é o setor terciário, trabalhando pela liberdade econômica. Tivemos na semana passada, lá na Câmara Federal, até o último momento da votação, contribuímos com alguns artigos para melhorar esta condição e acho sim que não se quer perseguir ninguém que seja autoridade que deve fiscalizar. A fiscalização deve ocorrer sim, mas ela estava um pouco exagerada, as normas, as NRs estavam de fato complicadas, a burocracia que a MP 881, a Lei da Liberdade Econômica, traz, a desburocratização é muito importante. Então, quero dizer que nós estamos eufóricos, vivendo um momento assim que acredito que esse país de fato pode andar bem, não existe bala de prata, não existe uma única solução, não é só a reforma da Previdência, não é só a Lei da Liberdade Econômica, não é só a reforma tributária que vem agora, porque nós temos que estar muito atentos, né? Mas todas essas medidas, enfim, eu tenho convicção de que esse país vai deslanchar. Já fiz a minha continência aqui a semana passada para o deputado federal Jerônimo Guerra. Foi um batalhador da liberdade econômica. Foi verdade. Doutor Marcelo Dornelles. Recebi a visita hoje de manhã do deputado Jerônimo Guerra, né? Foi lá conversar conosco sobre o projeto de lei, nós o cumprimentamos pela atividade, né? E por todo o trabalho que vem fazendo. O meu ponto final, né? Eu achei que ia ser tratado aqui, porque bombando no nosso grupo de WhatsApp do Pampa Debates, a questão da lei de abuso de autoridade, né? E a notícia agora é que o ministro... Sim, mas que hoje saiu a notícia que o ministro Moro recomendou ao presidente Bolsonaro o veto de 9 dispositivos da lei. Então, é uma expectativa nossa de como ele vai se movimentar em relação a isso, porque é uma legislação feita claramente, uma vingança contra membros do Ministério Público, do Poder Judiciário e da Polícia em virtude da investigação da Lava Jato, com eventuais problemas que possam ter. Claramente é uma resposta intimidatória em relação à atividade investigatória do Ministério Público e às decisões do Poder Judiciário. E agora vamos aguardar se o ministro ainda tem algum poder em relação a esse governo, se vai ser acatada a sua sugestão de veto em relação ao projeto de abuso de autoridade. Seu ponto final, doutor Lênin Streck. Bom, eu acho o seguinte sobre a lei do abuso da autoridade, eu escrevi há pouco sobre isso. O problema eu não sei por que esse gritedo
e a reclamação, porque afinal quem vai aplicar a lei do abuso da autoridade são os promotores e os procuradores e os promotores. Então, é só se eles desconfiam deles mesmos. Esse é um problema. Sério, eu acho que há um certo exagero nisso, acho que o das algemas tem que vetar, etc. Mas acho que toda vez que alguém sai fora de seu quadrado, tem que ter algum modo de fazer alguma punição. Foi assodado, etc. Sim, mas agora acho que temos que discutir essas questões. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Astor Vartja, ainda não assisti o filme que queria sobre a questão do meio ambiente, e quero dizer sobre a liberdade econômica. A burocracia está demais, enfim, todas essas coisas. Eu acho um problema que eu tenha que ter alguém que me diga quantas tomadas e quantos pinos, essas coisas todas, que é uma ONG, um troço lá. Aí parece que tem uma ONG. Mas só para dizer, a Sinfonia Inacabada de Schubert não pode servir de base, porque quando você quer eficiência demais, você pensa que numa orquestra tem 5 pistões. Obrigado, Lênin. Basta você tirar um e tira os 4. Não tem mais orquestra. Só cuidado com isso. Ministro Francisco Turra, nosso presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. Bem, eu vou primeiro saudar o meu querido amigo bom que senta ao meu lado. E é O senhor já pessoa recebeu o cidadão de Porto Alegre, não? de Porto Alegre. Não, nem mereço. Mas, enfim. Por favor, o que eu queria. Vamos qualificar esse título agora. O Luiz Carlos Bom, Paulo Cruz. Eu já recebi o meu também. Mas eu queria comentar sobre algo que eu vou ver muito pouco e gostaria de viver. É a Expo Inter, que começa já na semana que vem. E a BPA estará conosco lá. Pois é. Junto com a Libem e com a Vosco. Num evento extraordinário lá no Parque Anhembi, São Paulo, que é o Salão Internacional da Avicultura e Suinocultura, e acontece exatamente na semana da Expo Inter. Eu estarei aqui para torcer pelo cavalo crioulo do meu filho Sérgio, que está classificado, graças a Deus, uma vez ele conseguiu levantar filho do a taça. balaqueiro, não? É o filho do balaqueiro. Exatamente, filho do balaqueiro. Mas, então, Paulo, o que eu quero dizer é que depois da Expo Inter, depois da Expo Direto, o agro sempre é diferente para melhor. É uma lição, olhar... A Rede Pampa começou hoje a transmissão com a chegada dos animais. Das 6 às 8 da manhã, a Rádio Liberdade estava lá. Porque a gente só vai ver a coisa boa para aprender do bem. Porque se o mundo divulgasse o que existe de bem, o mundo seria bem melhor. Com certeza absoluta. E o agro é assim. É uma lição que acontece dentro de um pavilhão, olhando a agricultura familiar, que, aliás, nós apostamos, foi o primeiro projeto do Pronaf foi feito o senhor sábado domingo está aqui. Henrique, e quando eu era ministro sábado da Agricultura. domingo o senhor estará aqui. Estarei aqui, exatamente. E depois vai para São Paulo e volta quando? Depois volto na quinta-feira da outra, também para assistir o final. Estaremos juntos. Na Casa da Pampa. Estaremos juntos. Pampa Debates, Inter Pampa. Muito bom. Maravilha. Então, parabéns. Tomara que seja um grande evento. Grande, meu ministro. Estaremos juntos lá, se Deus quiser. O general Mioto mandando aqui. Nossa certificação da qualificação profissional dos soldados do 3º Grupo de Artilharia Antiaérea teve uma divulgação muito positiva na imprensa nacional. Somos uma instituição de aprendizagem profissional reconhecida pela Secretaria do Trabalho. Este reconhecimento é nacional e pode expandir para qualquer organização militar, pois certificamos nosso programa padrão em 5 qualificações: cozinheiro, auxiliar de cozinha, mecânico automotivo, eletricista automotivo e motorista. É o trabalho do Exército. É o... Só para o trabalho do general Mioto não é de Cachoeira, é de São Marcos. São Marcos. É o único milico que São Marcos deu, o general Mioto. Deu o general. Grande general. A sua continência vai para quem, então, falar esse general? A minha continência vai para aquelas pessoas simples. Nós falamos muito em educação. Para as pessoas simples que lá na orla começaram a cuidar dos porcalhões que jogavam coisas no chão. Já nas últimas semanas, diminuiu muito o lixo espalhado. Então, as pessoas anônimas que estão dizendo, olha aqui, não joga isso no chão, faça isso, está diminuindo e, se Deus quiser, nós vamos chegar a um fim de semana que a orla vai estar limpa. Então, a minha continência é para isso. Boa noite. Será verdade que a BR Distribuidora foi vendida por menos que a venda do Hotel Copacabana Palace no Rio de Janeiro? O Newton Costa, de Imbé, perguntando.
A sua continência vai para quem? Se foi, é um absurdo. É um absurdo. Minha continência é a minha esposa, Giovana Dornelles, um beijo. E também o general Mioto, que É aliás... de aniversário? Não. Ela? É. Não. Só pela assistência. Putz, pela mas tu nos deixa numa me situação aturar. ruim. Mas Não, aí agora não. nos ferrou aqui tudo, não? Vocês ainda podem se recuperar, né? Menos o sequinho. E o general Mioto, que vou receber a medalha do Exército Brasileiro sexta-feira lá de manhã no Dia do Soldado. Maravilha. Um abraço, minha continência ao general Mioto. E a sua, Lênio? Sem passar em revista Tropa, uma continência curta. Uma curta, não, essa questão da educação cotidiana, do sujeito que faz a sua parte ali, eu acho isso muito bonito. Ministro, a sua continência. A ministra Tereza Cristina, que está exatamente no ponto para nos conduzir bem no agro. Perfeito. A sua continência, Não presidente Luiz Carlos podia Bom. não lembrar o general Mioto, que está capitaneando tão bem a duplicação da BR-116, mas, acima de tudo, neste momento, ao deputado estadual Jerônimo Gerken, que muito Federal. bem relatou a MP da Liberdade Econômica. Olha aqui, o senhor pode escolher o verde, o amarelo ou o azul? O azul. O azul, aqui. E o senhor? Eu quero ver. Amarelo, já tem Esse é o verde. lencinho, lensometria. Limpa um óculos da Centro muito bom. Erótica, que espetacular. A Obrigado. prova do Muito uso obrigado. está aqui. Tá aí, né? Exatamente. Ó, qual é o que o senhor vai escolher aqui, o verde ou o amarelo? Verde já tem o amarelo, né? Tá, amarelinho, Vamos então. levar. A tua, Idenir? Meu pode ser o verde, Pode ser o verde. em homenagem Então, à tá lá o verde. ecologia. Pra ti, o... Deixa ele escolher. Não, tu escolhe o amarelo, eu sei que do verde tu não gosta. Eu tô de verde hoje. Dá um verde pro Marcelo Dornelles. Muito obrigado, Denise. Claro, o verde é Palmeiras, e eu sou azulão. Cidadão de Porto Alegre, Luiz Carlos Bom, presidente da FEComércio. Torcer pro Filipão. Do Sistema FEComércio, né? Nós temos aí o nosso SESC e o nosso SENAC junto aí. Comércio. E vamos estar juntos também no Expo Inter lá, se Deus Sem quiser. dúvida, estaremos lá. De novo. Muito obrigado e parabéns, presidente Bom, Obrigado aí agradecer aqui pela homenagem. Ao secretário. Obrigado, meu caro Lênin Streck, obrigado, Marcelo. Valeu, querido. A próxima vez eu vou te interromper de novo, tá? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó, debate, eu sei que tu gosta. Nós somos amigos. O cara que mais me bate no futebol é ele. O José Moura. Olha, hoje a casa está engalanada. Nós vamos inaugurar o novo estúdio do Atualidades Pampa. Tem cara que é tão feio que não merece estar ali. Não vou dizer o nome do nosso amigo, mas em todo caso, o estúdio maravilhoso, o cenário espetacular. A Renata Hoff está aqui conosco. Está de parabéns aí pelo trabalho executado. A Cristina Gadré também está aqui. Então, parabéns a todos, porque vale a pena assistir o Atualidades Pampa de hoje. Espetacular a inauguração de um cenário estilo CNN, vamos botar assim, né? Para botar no patamar lá. Olha a elegância da Marjana, da Patrícia Renata. Olha, essas mulheres estão divinas, hein? De acordo com o cenário, né, Renata? Parabéns aí. Maravilhoso cenário, espetacular. Bom, seu trabalho a gente já conhece. Aqui temos um também, que é a obra da Renata. E a Marjana vai revelar a sua cor clubística depois do Atualidades Pampa. Não pode? Não é? Essa imprensa vermelha isenta aí. E vem aí o Jornal da Pampa com os nossos apresentadores locais com as notícias da sua região. E aqui de Porto Alegre, a Vera Armando. Essa é da IVE, viu? Essa certa. A Marjana eu não sei, tá de... Mas a Vera Armando é da IVE. Quem é, mas não diz. Quem é, não disse. Tá bom. Muito obrigado, boa noite. Até amanhã com mais um Pampa Debates e sucesso para o nosso Atualidades Pampa em novo. Sim, o Álvaro Damini também lá de Carazinho e Passo Fundo, em toda a região. Sucesso aos nossos colegas aí, com o nosso Jornal da Pampa também, senão depois tem uma ciumeira aqui. Bom, todos estão lembrados. Obrigado, boa noite, até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.